Olá, voltei e agora eu vou falar para vocês, ainda em relação à aula de segunda-feira, né, sobre unidades de concentração. Coloquei um vídeo aí agora para vocês falando sobre soluções, né, soluto, solvente, solução. E agora eu vou falar sobre duas unidades que o professor comentou na aula do dia 15, agora segunda-feira, tudo bem? Então, a primeira unidade de concentração que eu vou falar para vocês é a concentração comum, que a gente representa por esse C maiúsculo, tá? Qual que é a fórmula da concentração comum? Concentração comum é igual a massa, essa massa é a massa do soluto, expliquei para vocês no vídeo agora, tá? Dividindo pelo volume da solução. A massa sempre vai ser expressa em grama, o volume em litros, tá? E a concentração comum sempre vai ser gramas por litro, ó, gramas por litro, tá? Então, essa é a fórmula. Vai ter exercício que eu vou pedir a concentração, vou dar massa e vou dar o volume, só dividir os dois. Vai ter exercício que eu vou pedir a massa, aí eu vou dar a concentração, vou dar o volume, né? E no caso vocês vão ter que resolver, ó, por regrinha de 3. E vai ter exercício que eu vou pedir o volume e vou dar a massa e vou dar a concentração. Também se resolve por regrinha de 3. Eu coloquei 3 exemplos daqui, um pedindo cada situação, um pedindo a concentração, o outro pedindo a massa e o outro pedindo o volume, tá? Lembrando que o volume, ele tem que estar em litro. Tem muitos exercícios que te dá o volume em ml ou centímetro cúbico, tá? Que é a mesma coisa. E aí você precisa transformar esse ml para litro. Como que a gente faz isso? Ó, quando eu tenho um volume em ml, quero passar para litro, só dividir por 1000. Se por um acaso eu pedir a concentração nos dois, em gramas por litro e em gramas por ml, e aí esse litro, para você voltar a ser ml, só fazer o contrário, multiplicar por 1000, tá? Lembrando que soluto é tudo aquilo que vai estar em menor quantidade, solvente, tudo aquilo que vai estar em maior quantidade, e a soma de soluto mais solvente, a gente tem uma solução aí, tá bom? Então, olha só o primeiro exemplo. Se prepararmos uma solução utilizando 20 gramas de sacarose, ó, gramas, unidade de medida de massa, né? Então, ele já me deu a massa de sacarose, que é o nosso açúcar, em 500 ml, ml unidade de medida de volume de água, qual será a concentração comum em gramas por litro dessa solução após o fim do procedimento? Então, se eu analisar aqui o enunciado, ele me deu a massa e ele me deu o volume, só que ele quer a concentração em quê? Em gramas por litro. Minha massa está em gramas e o meu volume está em ml. Opa, então eu já sei que eu tenho que transformar esse volume aqui, ó, para litro, tá? E ele deu ml. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês fazerem é colocar os dados do exercício, né? Quais são os 3 dados que o exercício sempre vai dar? Concentração, massa, volume. Concentração é o que ele quer saber em gramas por litro. A massa, ele deu que é 20 gramas. E o volume, ele também deu que é 500 ml. Antes de jogar aqui na fórmula, eu vou transformar esse volume. 500 ml dividido por 1000, eu tenho 0,5 litros. Agora sim eu posso jogar na fórmula. Concentração é igual a massa dividido pelo volume. A concentração a gente tem? Não. A concentração é o que eu quero saber. Então, eu copio ela. A minha massa a gente tem? Sim, ó, 20 gramas. Então, substituir aqui o M, ó, pelo seu valor, 20 gramas. E o volume a gente tem? Sim, ó, 0,5. Não coloque esse, tá? Porque senão você vai achar grama por ml. E eu não quero grama por ml, eu quero grama por litro. Tudo bem? Então, 20 dividido por 0,5, a concentração vai ser 40 gramas por litro. Simples assim. Então, quando eu pedir concentração, vai pegar a massa e dividir pelo volume. Tudo bem? Vamos para o outro. O outro aqui, ó. Primeiro eu pedi a concentração.
Nesse outro, vamos ver o que eu tô pedindo? Se encontrarmos em um laboratório de química um frasco com 200 ml de uma solução aquosa, o que significa aquosa? Essa solução tem água, está misturada em água, tá? De cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, NaCl, e concentração igual a 250 gramas por litro, qual será a massa desse sal? Qual será a massa de NaCl dissolvida nesses 200 ml de solução? Então, vamos colocar os dados? A concentração exercício deu? Deu, ó. Concentração igual 250 gramas por litro. Então, deu. Qualquer valor que tiver acompanhado de gramas por litro, já sabe que é concentração. Tudo bem? Ele pergunta qual será a massa. Então, a massa é o que a gente tem que saber, que é em gramas, tá? E o volume ele deu? Ele deu, ó, 200 ml. 200 ml eu transformo para litro primeiro, divido por 1000, vai dar 0,2 litros. Então, vamos substituir aqui na fórmula? Concentração é igual a massa dividido pelo volume. A concentração a gente tem? Sim, 250, certo? Então, eu substituí no lugar do C o valor dele. A massa a gente tem? Não, é o que a gente quer saber. Tá vendo? Então, ó, copiei o M de novo. E o volume a gente tem? Sim, ó, 0,2 litros. Como que eu resolvo isso? Multiplica em cruz. Aqui não tem nada, então M vezes, se quiser colocar 1, pode pôr 1, tá? M vezes 1 ficaria M1. M vezes nada aqui, M, certo? 250 vezes 0,2 dá 50 gramas. Então, tá vendo? Ó, multiplicação em cruz. Opa, professora, então todas as vezes que pedir massa é só multiplicar a concentração pelo volume? Sim, porque ó, a gente fez uma regrinha de 3, tá? Então, a massa vai ser 250 vezes 2, que é igual a 50 gramas. Tudo bem? Facinho, né? Ó o terceiro. O primeiro lá eu pedi a concentração, o segundo eu pedi massa. Então, nesse eu vou pedir para vocês o volume, né? Determine o volume de uma solução que contém 100 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, é a soda cáustica, tá? 100 gramas de hidróxido de sódio em uma concentração de 243,90 gramas por litro. Então, ele deu a massa, 100 gramas, e deu a concentração em gramas por litro, 243,90. Vamos substituir aqui? Concentração a gente tem? Sim, 243,90, igual. A massa a gente tem? Tem também. 100 gramas. E o volume? O volume é o que a gente quer saber. Então, eu copiei o volume aqui, certo? Multiplicando em cruz, o que a gente vai ter, ó? Sempre o lado da letrinha primeiro, tá? Então, eu vou pegar o volume vezes 243,90 igual. Agora, o outro lado, 100. Aqui não tem nada, então 100 vezes nada ou 100 vezes 1. Tanto faz, tá? Se tá multiplicando, eu vou isolar ele para dividir. Então, 100, sempre esse lado dividindo esse, tá? 100 dividido, tá multiplicando, joguei aqui embaixo, ó, 243,90. Tá multiplicando, veio dividindo. 100 dividido por 243,90, meu volume vai ser 0,410 litros, tá? Nunca se esqueça de colocar as unidades de medida, tá bom? Ah, professora, podia colocar 0,41? Pode. Normalmente eu utilizo 3 casas, 3 números significativos depois da vírgula, tá? Então, todas as vezes aí que a gente pedir o volume, vai ter que fazer a regrinha de 3, tá bom? Aí vai pegar a massa e dividir pela concentração. Então, essa foi a primeira unidade de medida. Para o vídeo não ficar longo, eu vou fazer um outro vídeo com a segunda unidade de medida, tá bom? Com a segunda unidade de concentração, ok? Até já!